O caso do cachorro-orelha fala muito sobre verdadeira conversão e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Para quem está fora do mundo aí, não viu os noticiários, o Orelha era um cachorro que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. Era um animal velho, já indefeso, e que a própria comunidade cuidava dele, não tinha um dono só, né? Mas em janeiro agora ele foi brutalmente agredido por adolescentes. E os ferimentos foram tão graves que foi preciso fazer eutanásia nele. O caso chocou o Brasil inteiro, muitas manifestações aconteceram em várias cidades, e isso força a gente a pensar o que a Bíblia diz sobre como pessoas verdadeiramente convertidas devem tratar os animais. E por mais surpreendente que a resposta possa ser, ela vai nos mostrar, vai nos ajudar como avaliar se uma conversão é genuína ou não. Muita gente lê Gênesis 1:28, que diz dominai sobre os animais, e pensa que a gente pode fazer o que quiser com eles. Mas a palavra hebraica é radá, e radá não significa dominar com força, subjugar, significa reinar como um rei que é justo. E Calvino tem uma citação muito interessante. Ele diz que Deus colocou os animais em sujeição às nossas necessidades, mas com a condição de que devêssemos tratá-los com gentileza. Agora, olha o texto de Gênesis 2:15. Ele não diz dominem o jardim. Ele diz que o homem foi colocado no jardim para servir e guardar os animais. Eles não são coisas nossas para serem explorados. Eles são criaturas que estão sob o nosso cuidado. E a lei de Moisés vai mostrar muito bem isso. Por exemplo, o boi podia descansar no sábado. Ele não podia ser amordaçado enquanto ele trabalhava. Por exemplo, tinham que deixar a mãe ave ir embora se pegassem os filhotes. Não podiam matar a mãe e o filho no mesmo dia. Tudo aponta para uma coisa. Domínio significa responsabilidade, significa cuidar, significa proteger. E agora vem a parte importante. Vamos ler Provérbios 12:10. O texto diz: o justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Esse versículo conecta justiça com compaixão pelos animais. Ele está dizendo, a forma como você trata aquele que é fraco e não pode se defender revela quem você é de verdade espiritualmente. Um pregador chamado Charles Spurgeon vai ser bem direto em relação a isso e ele diz o seguinte: nenhuma pessoa verdadeiramente arrependida pode ser cruel. Nenhum homem que sente o amor de Deus em seu coração pode encontrar prazer em fazer sofrer. Crueldade sem motivo a um animal pode ser o último ato que endurece uma alma para sempre. Aquele ato que a deixa insensível a qualquer chamado de Deus. O que significa isso? Vamos pensar junto. Spurgeon está dizendo que maltratar um animal, sem razão, só por diversão, é sinal de que talvez essa pessoa esteja completamente perdida espiritualmente. Então a gente chega à seguinte pergunta: dá para saber se alguém é realmente convertido pela forma como ela trata os animais? E a resposta bíblica é sim, dá sim. Porque conversão verdadeira produz transformação, produz mudança. Não é só um papel ou uma palavra, é transformação real na vida inteira. Gálatas 5:22 e 23 diz assim, é aquela lista de frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não funcionam em partes. Você não tem como ser manso com algumas pessoas e cruel com outras. O Espírito Santo não funciona dessa forma, como se fosse uma chavinha que você liga do lado de cá, mas desliga do lado de cá. A verdadeira mansidão é o controle dessa força que você tem. É poder que você usa para proteger e não para machucar. E se o Espírito realmente está em você, essa força vai aparecer com todo ser vivo que você encontra. 1 João 4:7 vai dizer que Deus é amor. E esse Deus que é amor criou os animais. Mateus 10:29 mostra que Deus cuida de um pardal quando ele cai. Se o Espírito realmente está atuando em você, essa mudança vai aparecer em tudo o que você faz, com todo ser vivo. Tem um conceito chamado santificação progressiva. Significa que depois que você se converte, o Espírito Santo trabalha sempre em você, continuamente, mudando você, fazendo você parecer mais com Jesus. E essa mudança, ela é certa, ela vai acontecer em quem verdadeiramente é convertido. Você não escolhe, tipo, vou ser gentil aqui e cruel aqui. O Espírito muda tudo em você, em todos os momentos. Se você não consegue ser gentil com aquele que é fraco, ou se você até encontra prazer em machucar, isso vai levantar a grande questão. Será que essa conversão realmente aconteceu em você? O caso do Orelha é triste demais, mas ele ensina pra gente algo importante. Conversão genuína é reconhecível. Ela deixa marca.
Provérbios 12:10 não é uma dica, é uma verdade. O homem justo cuida, o ímpio é cruel. E se você diz que é cristão, verdadeiramente convertido, transformado pelo Espírito, então isso não bate com machucar aquele que é indefeso. Porque o Espírito Santo é quem produz mansidão, ele produz bondade, ele produz compaixão com todos os seres vivos. Então a gente tem que começar fazendo essa pergunta. Como eu trato aquele que é mais fraco? Como eu trato aquele que não pode se defender? E o que isso diz sobre quem realmente eu sou? E se você realmente é convertido, a resposta vai vir naturalmente, com gentileza, com cuidado, com amor, porque isso é o que significa ser justo. É isso que significa ter encontrado Jesus de verdade. Agora, isso me leva a uma reflexão final, e é por isso que eu acho que a pregação do Evangelho é tão importante. Porque se jovens assim se convertem, qualquer crueldade que eles cometeriam no futuro tem a chance de não acontecer mais, pela ação do Espírito Santo. Eu entendo que você queira justiça, eu também quero. Mas assim, eu não sou da área da lei para palpitar sobre isso. Deixa quem é da área palpitar. Eu sou da área pastoral. Então eu digo uma coisa. Pregar o evangelho é a única forma real de transformar uma sociedade. É a única forma de ver pessoas deixando de praticar maldade como fruto de verdadeira conversão. Esse resultado está acima de qualquer legislação do país, porque ele não depende de lei. E ele está ao meu alcance, ao seu alcance. A minha oração é para que as pessoas que fazem isso tenham um encontro real com Cristo e sejam transformadas e deixem as suas práticas para sempre. E isso é uma coisa que eu quero e que você tem que querer também.